Então, assim, quer ferrar o Bolsonaro? Pô, legal, muito bom. Quer ferrar o Ramagem? Isso aí. Quer ferrar o Daniel Silveira? E o Eduardo Bolsonaro? Não tem problema. Quando começam a ferrar o deles, aí eles não gostam. Lula só foi colocado ali para tirar o Bolsonaro. José Dirceu é aquele estrategista de destruição do Brasil, de deixar o brasileiro na miséria e apenas para a concentração do poder. O Centrão está nessa agora de, olha, nós vamos ter que salvar o Bolsonaro. Vão acordar ou não? E não... Ramagem falou com relação ao legislativo e relembrar esse texto aqui que eu escrevi em fevereiro de 2024. Dirceu 2026, o plano petista para a presidência da Câmara. Pouca gente me seguia nessa época aqui, minhas contas estavam caindo o tempo todo, então eu não tinha como ter voz. Nessa época aqui, foi logo depois da eleitoral, né, que tirou o Bolsonaro da presidência, e o pessoal ainda não tinha entendido muito bem o que o PT estava querendo fazer. Tanto é que eu me lembro que o Marco Antônio estava sozinho falando de começar a ter manifestação, não tinha manifestação ainda nessa época, o pessoal estava com medo, logo depois do 8 de janeiro, um ano depois, né? E eu escrevi esse texto aqui, ó, o Congresso é a última ameaça a ser abatida pelo PT. Olha o que eu escrevi em fevereiro, 7 de fevereiro de 2024, Ramagem. Tá ali o Dirceu, e eu coloquei, após anos afastado da vida pública, atuando intensamente, mas nos bastidores do PT, o ex-ministro da Casa Civil e um dos maiores líderes da história do PT, atrás apenas de Lula, Dirceu decidiu retornar ao cenário público. Ele está marcando presença na mídia, concedendo entrevistas, escrevendo artigos de opinião, participando de transmissões ao vivo, comparecendo a eventos de esquerda. Fica claro que Dirceu é movido não apenas pelo desejo de agitar e dominar o legislativo, mas também por dois motivos adicionais: reabilitar seu legado criminoso e preparar o terreno para uma possível candidatura ao Congresso em 2026. Não tinha ninguém falando isso na época. Ninguém. Eu saquei. Em janeiro, a equipe jurídica de Dirceu, liderada pelo advogado de defesa criminal Roberto Podval, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal ao ministro Gilmar Mendes, anotem esse nome, para anular duas condenações da Operação Lava Jato. Eles estão jogando a mesma carta usada pelos defensores de Lula, argumentando que as evidências mostram claramente que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol não teriam imparcialidade na perseguição a Dirceu, alegando viés político em sua busca. A equipe jurídica do Dirceu está apostando alto na anulação dessas condenações. Não tinha acontecido ainda, tá? Não tinha ainda. O que restauraria seus direitos políticos e abriria caminho para uma candidatura em 2026. No programa Diálogos com Mário Sérgio Conte, eu sou obrigado a ficar assistindo essas porcarias, né? Na época, o petista da Globo News disse assim pro Dirceu, Dirceu disse para ele que não descarta a possibilidade de se candidatar, dizendo que cabe ao PT e ao Lula decidir. Isso é bem o estilo do Dirceu. Ele vira e fala assim, não, mas eu pretendo, mas não cabe a mim, cabe ao Lula e ao PT, ou seja, ele dizendo, ele mesmo vai aprovar, né? A frase dele, tá? Perdão, a frase dele não, do Emílio de Souza, que é deputado do PT. Dada a situação de hoje, ele tem muito a contribuir, ele seria naturalmente um líder no Congresso. Você começa eu sou obrigado, né? No sentido de que vocês nos pagam para isso, né? Eu sou obrigado a ficar vendo Emílio de Souza, Globo News, o Lacombe ainda mais do que eu, para ficar trazendo essas pérolas. Hoje o Giza não deixou, não. Hoje, que bom. Parabéns a Deus. Hoje não liga esse negócio na Globo News, não. É melhor aceitar, né, cara? É isso aí. E aí, olha a dica que o Emílio de Souza já disse. Porque, vamos traduzir aqui. Ele não disse, dada a situação de hoje, ele tem muito a contribuir. Ele está dizendo, o Dirceu precisa contribuir com a situação atual. É isso que ele quis dizer. E quando ele diz, ele seria naturalmente um líder no Congresso, ele está dizendo, o Dirceu precisa ser o líder do Congresso. Aí, eu não vou ler o texto todo aqui, porque não precisa, o texto é de fevereiro, né? Aí tem a briga lá com a Haddad. E aí começa, esse finalzinho aqui que eu escrevi. Embora Dirceu possa ser o nome que faltava para a direita explicar o domínio comunista no país para um eleitor turista e desinteressado pela política, o PT sabe que precisaria ter um presidente na Câmara que não repita o que fora feito com Cunha. Porque o cenário natural do que está acontecendo agora no Legislativo, e aí eu quero até ouvir o Ramagem com relação a isso, o cenário natural é, à medida em que o Centrão não for ouvido pelo PT,
o Centrão vai tentar impedir o PT de se consolidar para sempre. Porque o Centrão gosta do PT quando ele faz parte da suruba. Quando ele também é alvo na suruba, ele não gosta. Então, assim, quer ferrar o Bolsonaro? Pô, legal, muito bom. Quer ferrar o Ramagem? Isso aí. Quer ferrar o Daniel Silveira? E o Eduardo Bolsonaro? Não tem problema. Quando começam a ferrar o deles, aí eles não gostam. Aí eles querem mudar a música, eles querem mudar as dançarinas, eles querem mudar o tipo de ticket para pegar bebida. Aí a festa fica meio estranha. Festa estranha com gente esquisita, não tô legal, não aguento mais birita. Aí começa a tocar o Renato Russo. E mais, algumas alas do PT querem um pedido de impeachment para preparar um contragolpe a um golpe inexistente e assim refazer, fechar o Congresso. Eu presumi isso aqui, tá? O PT quer algum tipo de pedido de impeachment para fechar o Congresso. Escreve o que eu tô falando. Se rolar um pedido de impeachment, o PT vai ficar feliz porque ele vai poder fechar o Congresso. De ministro do STF, você diz? Não, do Lula. A desculpa que o Lula precisa hoje para fechar o Congresso é o quê? Esse Congresso não está mais atuando como deveria. Porque tem 2 exilados, tem não sei o quê, tem não sei o quê. 3. 3 exilados. Parlamentares. Só. Parlamentares, que é a Zambelli, o Ramagem e o Eduardo. E aí, olha o que eu disse. Eu escrevi isso aqui. E mais, algumas alas do PT, eu não digo querem, né, mas desejariam um pedido de impeachment para preparar um contragolpe a um golpe inexistente e assim refazer, leia-se, né, refazer o Congresso, como ocorreu na Venezuela. Convenhamos, depois de dominar o Executivo e o STF, só falta o Congresso para que o PT oficialize o domínio total no Brasil. Porque o que está faltando hoje para o PT é o Legislativo. Eu só acho que o PT não domina o STF. Eu acho que é o STF que domina o PT. A gente já teve uma discussão sobre isso. Lembra? Acho que a gente discordou nisso. Né? Eu discordei porque o STF não derruba avião. Exatamente isso. eu não estava me lembrando qual tinha sido o argumento. O meu argumento foi esse: o STF não derruba avião. Tem muito desse de ser o longa. Você tem razão, Alan. Você tem o longa. Qual é a aliança? A aliança é STF-PT ou é PT-STF? O STF está com mais poder do que o PT. O Lula só foi colocado ali para tirar o Bolsonaro. Esse foi o grande esquema. Então tem muito para a gente conversar aqui. A questão da Lava Jato, o Sérgio Moro ali, tinha muito de destruir o PT e realmente, porque depois do Fernando Henrique, o Teatro das Tesouras tomou a volta do PT. E o PSDB não voltou mais. Então tem muito dessa volta do PSDB, porque o PT é uma corrupção em magnitudes globais, das maiores corrupções, então foi tirado, foi colocado preso, mas como surgiu o Bolsonaro, foi algo inesperado para eles, Alckmin era a saída deles já certa para ir para a presidência, veio o Bolsonaro, então o STF começou a se sentir fragilizado nesse poder absoluto deles, junto às oligarquias, destruindo o Brasil, eles tiveram que tirar o Lula do poder. Hoje o STF tem mais poder do que o PT, mas o PT é bem um longa-manos. E que a gente sabe que o STF também é um pouco de fachada de todo esse poder que é conjunto. A Faria Lima está toda envolvida nessa questão também. Por isso que uma magnífica é tão importante, porque a Faria Lima só pode deixar de largar a mão do STF depois que os bancos forem sancionados. No Brasil, há uma concentração bancária no mundo que é a segunda maior do mundo. Nem a China tem uma concentração bancária como o Brasil tem. São 5 grandes bancos que preferem estar com o Lula, porque não querem o progresso do Brasil, apenas a rentabilidade que o Brasil possa colocar. Então, hoje, o STF domina mais o PT, e o PT é um grande longa-manos. E aí a gente entra o que o Alan estava falando. Eles precisam de uma pessoa que concentre essa força. Não é um Lindbergh, que acaba sendo um arauto do STF, um trapalhão que está naquele momento de que tudo que ele faz contra o parlamento é em benefício do STF. Tanto que o Hugo Mota rompeu com o Lindbergh. Nenhum dos líderes do PT tem essa estatura do José Dirceu. José Dirceu é aquele estrategista de destruição do Brasil, de deixar o brasileiro na miséria e apenas para a concentração do poder. Eles precisam dessa pessoa. José Dirceu, ele estava nos 2 maiores escândalos do PT. Estava no Mensalão, acho que ele foi indultado, estava no Petrolão e foi anulado,
E com certeza ele estava nos demais, muito provavelmente ele estava nos demais, nas mais complexidades desse serviço de engenharia, de empreiteiras no exterior, que acabou não sendo desvendado, acabou sendo reprimido, mas não desvendado. Então, um José Dirceu ali no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, aglutinaria para tentar fazê-lo, inclusive, presidente da Câmara, que eu acho que hoje em dia é muito difícil. Porque o Centrão age distintamente. O que o Centrão quer? Ele não... Porque o PT representa a esquerdalhada, os canalhas e os ignorantes. A direita representa os conservadores, os liberais, que querem o melhor para o país. O Centrão ele não representa diretamente as pessoas que votam nele. Ele só representa aquelas pessoas de suas localidades. Então o Centrão, o que ele precisa? De custeio e emendas para se eleger. O PT destrói o Brasil. Vai acabar com o Brasil, não vai haver mais custeio nem emendas. Então o PT está começando a fazer chantagem com os líderes do Centrão. O Centrão precisa abraçar a direita. Foi aí que o Eduardo Bolsonaro botou para quebrar e acabou com esse projeto do Centrão de deixar o Bolsonaro como refém, preso, e aprovar uma dosimetria e ter a aceitação do Bolsonaro, do candidato do Centrão. O Centrão teve que se segurar, só pode vir para a direita, porque representa os valores da população, e não quebra o Brasil, pelo contrário. Então, o Centrão está nessa agora de, olha, nós vamos ter que salvar o Bolsonaro. Vão acordar ou não? E não é por uma bondade ao Bolsonaro, mas por pragmatismo de sobrevivência deles. Então, a direita está com um ponto de virada. Nós temos que forçar, cobrar esses presidentes das duas casas de aprovar a anistia ampla, geral e restrita. E não depois da eleição presidencial. Antes, agora, para nós termos uma eleição com a oposição legitimada para tentar ganhar essa eleição de 2026. Não, e ter o Trump apoiando o Bolsonaro. Exato. Vocês acham que o Trump vai fazer diferente do que ele fez com o Honduras? Ele vai fazer muito mais. Você acha que ele não vai mandar gente no Brasil para poder olhar e verificar se as eleições estão ocorrendo da maneira certa? Gente, não é possível que o pessoal não entendeu isso ainda. Eu fico impressionado. Agora era para a direita estar vindo com tudo pela anistia e pela reversão da inelegibilidade do Bolsonaro. É a grande chance que a gente tem de se livrar da esquerda. É a grande chance, a gente não tem ideia. Isso não aconteceu antes. Nem na primeira eleição do Bolsonaro a gente tinha essa chance. Porque agora a gente tem um respaldo do governo americano que tem o Donald Trump à frente, que sabe, tá, exatamente o que é a esquerda latino-americana, que sabe da conexão da esquerda com o narcoterrorismo internacional.